você pode desenvolver seus talentos e ampliar magicamente as suas possibilidades. Veja sua atuação liderando equipes com pessoas cada vez mais animadas para o crescimento junto de cada empreendimento. Um estudo da Universidade da Califórnia, organizado pela professora Sonja Lyubomirsky em 2017, dentre vários outros pelo mundo, demonstrou que há um aumento de 37% nas vendas e cresce 3 vezes mais a criatividade dos empregados mais satisfeitos. É claro que tais ambientes de desenvolvimento humano e criativo não podem estar maculados por perseguições e assédio moral. São casos de humanização dos ambientes de trabalho, respeito e dignidade que envolvem toda a equipe. E para combater o assédio moral aí a nível individual ou estrutural, somente é possível entendendo o seu funcionamento para observar e acabar com a perseguição em qualquer ambiente de trabalho. Atos que têm matado atividades, ceifado postos de trabalho e destruído vidas de pessoas que infelizmente tenham passado por essa situação. Caso você assista este vídeo o máximo que puder, conseguirá visualizar a situação e tomar atitudes que vão transformar a sua vida e a do seu ambiente. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado, que tenho produzido diversos vídeos gratuitos, facilmente encontrados nos meus canais da internet. Nesse crescimento diário, eu estou animado e grato com o crescente envolvimento nos vídeos, especialmente como esses heróis aí que dão continuidade assistindo até o fim e alguns já participando dos meus cursos. A alegria é maior a cada nova participação que nos une a um conjunto de pessoas que pensam de forma similar no sentido de agir para melhorar a si próprios e com isso melhorarem o mundo. Combater o assédio, entendendo o seu funcionamento, tem sido uma forma mais palatável de tratar o tema, especialmente trazendo mais pessoas para visualizarem a questão aqui com os vídeos. Fazer com que você possa responder a questões como quem está envolvido na violência e no assédio no mundo do trabalho, ou quem está abrangido pela legislação nacional relativa à violência e ao assédio no mundo do trabalho, ainda onde se manifesta a violência e o assédio no mundo do trabalho, é algo que tende a trazer efeitos reais para a melhoria das relações humanas, evitando a decadência psíquica, econômica e social em nosso meio. Veja o artigo Histórias de Vida marcadas por humilhações, assédio moral e adoecimento no trabalho, da Valéria Schilderman, publicado pela Universidade Federal de Rondônia, destaca 3 histórias de mulheres que sofreram estruturalmente com o assédio até a degradação da sua dignidade. Lá, os casos de Nica, Paula e Maria são apresentados e resumidos, com a intenção de uma proposta terapêutica. Lá, você percebe que a Nica se vê virando um estado, se sente imobilizada e tem sua autonomia cerceada no ambiente de trabalho e em seguida passa a sentir dores que configuram um quadro de lesão por esforço repetitivo, a Ler-Dort, hipertensão e outros fatores associados. A Maria, após passar um processo de desqualificação no trabalho, sofreu um acidente com o deslocamento da coluna vertebral e não pôde se afastar. Meses depois, ela teve um diagnóstico de lesão por esforço repetitivo e transtornos depressivos e conseguiu garantir direitos básicos na condição de acidentada. Já a Paula teve suas mãos feridas em decorrência da intensidade, agilidade e pressão que a empresa exigia na realização de suas atividades. Com pouco reconhecimento, ela se sentia rechaçada pela política da empresa. Logo foi acometida também por lesão por esforço repetitivo
e teve sua doença reconhecida em decorrência dessas características do seu trabalho. Veja, Nica, Maria e Paula insistem de forma solitária na busca dos seus direitos como trabalhadoras que já não são capazes de trabalhar do modo que exige a sua profissão. Elas se negam a aceitar serem condenadas ao não trabalho ou ao desemprego. Também se negam a aceitar que as suas habilidades e competências se limitam, de que podem ser uma peça descartável a qualquer momento e se sentem humilhadas e ressentidas. Veja, esse é um contexto que nós não queremos nem para os nossos piores críticos, nossos piores inimigos. Até porque os críticos são amigos, né? Que nos ajudam a mudar. Mas, para tanto, esse vídeo de hoje vem com elementos que apontam para visões sobre o assédio em 80 países no mundo. Conforme o relatório da Organização Internacional do Trabalho, feito em 2016, e apresenta aí casos concretos de assédio que você certamente nunca imaginou. Situações que precisam ser vistas para que possam transformar a lagarta do assédio na borboleta da eficiência e dos bons resultados pessoais e coletivos, com pessoas animadas para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Veja aí a história da Nica, da Maria e da Paula. E aí começamos pensando em quem está envolvido na violência e no assédio no mundo do trabalho. Conforme o relatório, potencialmente qualquer pessoa pode ser vítima ou cometer atos de violência e de assédio no mundo do trabalho. Nas suas conclusões, a reunião de peritos em 2016 indicou que a violência e o assédio eles podem se manifestar de forma horizontal e vertical, podem ter origem em fontes internas e externas, incluindo os clientes e outras terceiras partes e as autoridades públicas. Pode acontecer no setor público ou privado, ou na economia formal, ou também na economia informal. De fato, os estudos realizados sobre essa questão indicam que a violência e o assédio horizontal são fatos habituais. Um inquérito sobre assédio sexual realizado recentemente pelo Congresso de Sindicatos Britânicos, o TUC, revelou que 54% das pessoas inquiridas que declararam ter sido objeto de assédio sexual indicaram que os perpetradores eram colegas de trabalho e que 3% assinalaram que os perpetradores eram colegas de trabalho subalterno. Veja aí a verticalidade, né? Por outro lado, 17% das pessoas consultadas declararam que os perpetradores eram as suas chefias diretas ou outros superiores hierárquicos. E aí vem as perguntas, né? Quem está abrangido pela legislação nacional relativa à violência e ao assédio no mundo do trabalho? Isso eles pesquisando em 80 países. As leis relativas a questões laborais, à segurança e à saúde no trabalho e à não discriminação, assim como outras leis que abordam a violência no mundo do trabalho, prevêem normalmente disposições sobre a violência e o assédio no trabalho que são aplicáveis apenas a pessoas no âmbito de uma relação formal de emprego. Assim, acontece na maioria dos 80 países incluídos no estudo, no qual o relatório tomou como base essas pesquisas. De uma forma geral, também ficam implicitamente incluídas no âmbito das referidas leis as pessoas que com outras formas atípicas de emprego, mas não os estagiários, os aprendizes e outras pessoas que façam parte de uma relação de tipo assalariado, nem as pessoas indiretamente empregadas. Em alguns países desses 80, eles excluem explicitamente do âmbito das proteções laborais contra a violência e o assédio os trabalhadores com formas atípicas de emprego. Por exemplo, em 5 dos 80 países estudados aí pelos peritos da OIT, as pessoas com emprego ocasional estão explicitamente excluídas das leis relativas à violência e ao assédio. Alguns países incluem expressamente no âmbito da legislação os elementos que não fazem parte de uma relação laboral reconhecida, como os estagiários, os aprendizes, os contratantes independentes
e os subcontratantes. Veja, uma grande parte nem vê, alguns excluem e outros incluem um número bem pequeno. Por exemplo, em 31 dos 80 países estudados, as disposições relativas à violência e ao assédio aplicam-se explicitamente aos estagiários, só em 31, hein? Vários países incluem os empregados potenciais e os candidatos a emprego no âmbito da proteção laboral contra a violência e o assédio. Frequentemente, e ainda que se trate de uma tendência decrescente, algumas categorias particulares de trabalhadores e trabalhadoras ficam excluídas do âmbito de aplicação da legislação laboral ou estão abrangidas por normas menos rigorosas. Em algumas categorias, como as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, que são frequentemente excluídos das leis laborais e a maioria dos quais são mulheres, o déficit de proteção pode afetar as mulheres de uma forma desproporcionada. Em 20 dos 80 países estudados pela OIT, as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos se encontravam à margem da legislação laboral e em 8 países são excluídos as trabalhadoras e os trabalhadores familiares não remunerados. Por vezes, a legislação contra o assédio sexual protege as mulheres e não protege os homens, como acontece em 7 dos países estudados para a preparação do relatório dos peritos. A comissão considera que a cobertura da proteção contra o assédio sexual deveria abranger tantos trabalhadores, ligados tanto a homens como a mulheres, não só no que respeita ao emprego e à ocupação, como também no que se refere à formação técnica e profissional, ao acesso ao emprego e às condições de emprego. A maioria dos países cobrem o assédio sexual, tanto o vertical como o horizontal. Algumas das leis que abordam o assédio sexual no local de trabalho definem essa prática como sendo perpetrada apenas por um empregador, deixando assim uma lacuna em face à proteção do assédio sexual perpetrado pelos colegas de trabalho, a questão horizontal. No que respeita ao assédio sexual, 50 dos 80 países analisados, 62%, estabeleceram proteções relativamente ao assédio sexual, tanto horizontal como vertical, e 12 deles aí prevêem apenas a proteção dos trabalhadores face ao assédio sexual vertical, ou seja, ele nessa parte horizontal. A violência de terceiros é um fenômeno relativamente comum, em particular nos setores da saúde, da educação, da hotelaria e do transporte, e é cometida tanto por clientes como por membros da população em geral, com quem os trabalhadores e as trabalhadoras podem entrar em contato. Isso é muito forte, principalmente aqui, a pessoa é educação, que está acontecendo com os professores, né? No inquérito recentemente realizado, 17% das mulheres que informaram ter sofrido, por exemplo, essa prática, declararam que os perpetradores eram terceiros, né? No comércio, principalmente a retalho, esse volume subiu aí para 11% na casa dos serviços médicos, nos casos de serviço de saúde. O risco de sofrer assédio por parte de terceiros pode ser mais elevado para as pessoas que trabalham de noite e para quem trabalha em situações de isolamento. Isso também ficou demarcado aí no relatório. Vários países incluem a violência de terceiros no âmbito da violência do local de trabalho. E aí é importante que todos fizessem isso. E aí a pergunta, né? Onde se manifesta a violência e o assédio no mundo do trabalho? A reunião de peritos de 2016 chegou à seguinte conclusão, dizendo que considera que o mundo do trabalho não só abrange o local de trabalho físico tradicional, como também o trajeto para o trabalho, os eventos sociais relacionados com o trabalho, os espaços públicos, incluindo aí para os trabalhadores e trabalhadoras da economia informal, tais como os vendedores ambulantes, e ao domicílio, particularmente os trabalhadores no domicílio, os trabalhadores domésticos e os teletrabalhadores. Veja que no mundo do trabalho há também espaços em que as pessoas podem se vincular com o seu local de trabalho por intermédio de tecnologia, e isso também acaba acontecendo.
a reunião de peritos chegou à conclusão de que a utilização indevida da tecnologia também é reconhecida como uma fonte de preocupações e que todos os novos instrumentos normativos deveriam poder responder também aos novos riscos e desafios que podem conduzir à violência e ao assédio no mundo do trabalho, como os que surgem como consequência da evolução das modalidades de trabalho e da tecnologia, principalmente essa questão da internet e outras vias, né? Essa noção do mundo do trabalho é pertinente para os trabalhadores de qualquer país, tendo em conta as suas realidades. Por exemplo, no inquérito realizado recentemente, as pessoas que declararam ter sofrido assédio sexual, se percebeu, por exemplo, que uma minoria significativa, 14%, indicou também que o assédio tinha ocorrido num evento social relacionado com o trabalho, como, por exemplo, numa festa de Natal. Uma em cada 20 mulheres disse que o assédio tinha ocorrido fora do próprio local de trabalho, por exemplo, enquanto assistia a uma conferência, por exemplo. Mostrou-se que a probabilidade de indicar que tinham sido objeto de assédio sexual no trajeto para ou do trabalho era significativamente maior em mulheres mais jovens, entre 18 e 24 anos, que entre as demais mulheres, respectivamente, aí, de 11% a 3% do total das mulheres inquiridas. O âmbito substantivo de aplicação de vários instrumentos da OIT que tratam de saúde e segurança no trabalho é abrangente e ultrapassa a dimensão puramente física do local onde o trabalho é realizado, de maneira a compreender, por exemplo, alguns fatores. E aí a OIT segue nessa linha que já tinha aqui no Brasil, no caso como se fosse o acidente de percurso, né? Diz que não só as ocorrências no decurso do trabalho, mas também as que estão relacionadas com o trabalho, os acidentes de trajeto, definidos como os que ocorrem no percurso direto entre o local de trabalho e a residência do trabalhador, o local onde o trabalhador faz as suas refeições, ou o local onde o trabalhador recebe a sua remuneração. Dentro desse comparativo, quaisquer acidentes sofridos durante as horas de trabalho, no local de trabalho, ou perto do trabalho, ou em qualquer lugar onde o trabalhador não se encontraria, se não fosse devido ao seu emprego, seja qual for a causa do acidente. Aí ele faz esse comparativo que infelizmente o Brasil até tirou agora o acidente de percurso. Esse conceito de local de trabalho definido na legislação nacional relativa à violência e ao assédio no mundo do trabalho, por exemplo, tem que ser ampliado dentro dessa perspectiva. Nas legislações nacionais, o âmbito de uma determinada proteção, ele se define utilizando expressões tais como no local de trabalho, ou durante o trabalho, ou em relação ao trabalho. Muitos países não definem necessariamente na sua legislação o conceito de local de trabalho. Veja aí que, no entanto, um número crescente de países está a tornar mais abrangente o alcance da noção de local de trabalho, com a finalidade de se ajustarem às realidades e aos contextos onde se produzem os atos de violência e de assédio. Conforme o relatório, quando a noção de local de trabalho é abrangente e não se limita ao local de trabalho físico, inclui normalmente outras circunstâncias ou contextos, como os retiros realizados em contexto de trabalho, os eventos sociais realizados depois do horário de trabalho e os deslocamentos diários, por exemplo. Em pelo menos 14 dos 80 países estudados para a preparação do relatório da OIT, o alcance da noção de local de trabalho na legislação relativa à violência e ao assédio no local de trabalho é explicitamente mais amplo do que o espaço físico no qual a atividade laboral se desenvolve. Veja que, no entanto, aí 24 dos 80 países estudados, as leis laborais se aplicam apenas no local de trabalho. 41, aí, né, dessa perspectiva, 42 países, na verdade, o termo local de trabalho não foi definido
ou se o foi, a sua definição é demasiadamente imprecisa para se poder extrair conclusões. Em alguns casos, o significado de local de trabalho está especificado na jurisprudência, que nos países regidos pelo direito consuetudinário, por exemplo, a common law, tem um caráter vinculativo. Por exemplo, os tribunais dos Estados Unidos determinaram que o assédio cometido durante um curso de formação profissional, uma festa patrocinada pela empresa onde a vítima trabalha, ou num parque de estacionamento de automóveis situado fora do recinto do local de trabalho, ou em qualquer outro local onde os membros do pessoal da empresa podem socializar e interagir entre si, podem gerar um ambiente hostil. O bullying por via de dispositivos eletrônicos, o cyberbullying, é uma nova expressão de violência e de assédio psicológico e sexual. Os resultados de um estudo realizado entre os trabalhadores de algumas universidades do Reino Unido indicam que o cyberbullying, através do correio eletrônico, das mensagens de texto e das publicações na internet, é tão comum no local de trabalho como o bullying convencional. Adicionalmente, no recente inquérito desses sindicatos da Inglaterra, 1 em cada 20 mulheres indicou que o assédio sexual de que tinha sido vítima havia sido cometido através de correio eletrônico ou online. O cyberbullying é um problema que é necessário combater, porque é habitualmente anônimo e pode ser cometido dentro ou fora do local de trabalho físico, o que gera confusão sobre se o cyberbullying está ou não de fato relacionado com o mundo do trabalho, constatam os peritos. Alguns países como a Austrália, Bósnia e Herzegovina, França, Índia, Paquistão e África do Sul já trataram na sua legislação a questão do cyberbullying, um problema que, de uma forma geral, não é específico do local de trabalho. A lei de alteração da legislação sobre a discriminação por motivos de sexo e de idade na Austrália, de 2011, abordou o cyberbullying através da ampliação da proteção contra o assédio sexual, concretamente mediante a inclusão do assédio cometido através das novas tecnologias, como a internet, as redes sociais e as mensagens de texto. Você percebe o quanto o relatório é realista e importante para percebermos o quanto há de ignorância sobre o assédio, bem como passam ao largo diversas concepções, para que você possa perceber situações rotineiras que costumam ser invisibilizadas. Eu vou apresentar um caso de perseguição e assédio moral à entidade sindical e aos seus dirigentes, que consequentemente acaba descambando os trabalhadores. Foi um caso ocorrido aqui no estado do Ceará, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. A situação aconteceu onde nunca se esperaria, por se tratar de uma empresa cearense, desse ramo de construção, unida de insumo, a outra empresa grega, uma das maiores do mundo, um grupo cada vez mais organizado, cuja fusão, conforme foi noticiado pela mídia, envolveu cerca de 100 milhões de dólares. Pelo vulto das empresas e do negócio, se imagina ser impossível haver descumprimento de normas de direitos humanos, especialmente quando se trata de perseguição e assédio. Que cidadão brasileiro comum iria acreditar que pessoas tão capacitadas e ricas em uma das mais modernas e sustentáveis indústrias desse setor, com mais de 60 anos de história aqui no Brasil e presença no país inteiro, junta com outro grupo transnacional do segmento, com mais de 100 anos de experiência e instalações de produção em 10 países, e que atua em 15 países, por exemplo, poderiam praticar assédio. A condenação pelo Poder Judiciário assustou mais ainda por constar do portfólio do grupo que a companhia aderiu também ao Pacto Global, esse da ONU, elegendo aí como prioritárias 3 metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, ou seja, educação de qualidade,
energias renováveis e cidades e comunidades sustentáveis, desenvolvendo ações nessas 3 áreas. Você não acredita quando vê o portfólio. Apesar de todas as boas credenciais, houve comprovação e condenação por assédio na modalidade de conduta antissindical. O nome do grupo aqui nesse momento pode ser visto aí, nós vamos contar, mas você pode ver no processo, dotado da publicidade legal, mas eu apresento o caso aqui para demonstrar que o assédio realmente surge onde menos se espera e por isso é conhecido como risco invisível. O caso, ele ficou configurado aí como conduta antissindical, uma espécie de assédio às entidades sindicais ou aos seus dirigentes, que acaba também respingando profundamente nos trabalhadores. E aí para o TRT, a empresa praticou o assédio pela tentativa de impor cláusula convencional estabelecendo banco de horas, a despeito de essa questão já ter sido rejeitada quando das tratativas negociais iniciais com os dirigentes do sindicato. A empresa não conseguiu convencer o sindicato sobre as vantagens do banco de horas por ela proposta aos trabalhadores e daí chegou a constituir uma suposta comissão interna sem a participação dos representantes do sindicato, exatamente para discutir cláusulas econômicas típicas da negociação coletiva com o sindicato que estavam em curso e para discutir o que o sindicato tinha rejeitado. Ela tornou invisível a participação do sindicato, ignorou o posicionamento dos dirigentes em negociação e feriu a boa-fé. É isso que o TRT entendeu. Na ocasião e atualmente, a instituição de banco de horas superior a 6 meses para os trabalhadores, por ser caso de saúde e segurança, afetando o meio ambiente do trabalho, o lazer dos funcionários, as suas possibilidades de atividades familiares e obrigações com cursos e atividades desenvolvidas antes ou após o trabalho, não pode ser imposta ou negociada diretamente com os empregados, pois eles estão em profunda desigualdade por terem ou poderem temer, temem passar por perseguições ou até perderem o emprego, se forem contra a posição da empresa. Daí a imprescindibilidade da participação do sindicato, que etimologicamente significa aquele que protege, que defende, isso para minorar a desigualdade existente entre patrões e empregados. O banco de horas, além de dificultar profundamente a vida dos trabalhadores que ficam sempre à disposição, ele elide a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias em valores superiores, que tem que ser no mínimo 50% a mais do que o valor das horas normais. Ele tende a prejudicar, em regra, os trabalhadores, tanto psicologicamente quanto financeiramente, e especialmente se não for devidamente delineado. Conforme a decisão do TRT, os documentos comprovam que a empresa, de fato, compôs comissão de empregados e com eles encetou tratativas negociais coletivas sem a participação sindical para obter o banco de horas e outros direitos. Tudo porque os diretores não queriam o banco do jeito que estava sendo proposto. Assim, o TRT manteve a decisão do juiz do trabalho com idênticos fundamentos e decidiu que houve conduta antissindical e impôs indenização por dano moral. Destacou o tribunal que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, assegura, no artigo 8º, a liberdade de associação profissional ou sindical, a qual compreende não apenas o direito de constituir sindicato e de nele ingressar ou nele se retirar, mas também o exercício das atividades sindicais em sentido amplo. O principal valor a ser protegido aqui, diz a decisão, é a liberdade sindical, que está exposta a vários tipos de lesão, gerando inúmeros comportamentos suscetíveis de serem enquadrados como antissindicais. O ato da empresa, ao constituir comissão interna, sem a participação de representantes do sindicato, para discutir cláusulas econômicas típicas da negociação coletiva que estava em curso, configura, sem dúvida alguma, conduta antissindical, pois prejudica o exercício da atividade sindical. A Constituição Federal, diz o juiz, consagrou expressamente no artigo 8º
dentro do capítulo dedicado aos direitos e deveres individuais e coletivos, que por sua vez estão inseridos no título dos direitos e garantias fundamentais, para dispor exatamente no caput do artigo 8º que é livre a associação profissional ou sindical, e aí no inciso 6º diz que tem que se observar que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Veja que a fundamentação da decisão continuou destacando que a doutrina nacional destaca a importância da liberdade de associação, liberdade de organização, liberdade de administração, dentre outras. Diz que o autogoverno é um requisito essencial da liberdade sindical. Ele cita o nosso conhecido Arnaldo Susequinde para esclarecer que o artigo 3º da Convenção 87, que assegura às organizações sindicais o direito de elaborar os seus estatutos e regulamento administrativo, e bem assim o de eleger livremente os seus dirigentes, organizar a respectiva gestão e formular o programa de ação. Ressalta-se, todavia, que a associação deve ter em vista os objetivos da organização sindical e respeitar a legislação aplicável às demais pessoas coletivas organizadas. Reforça a decisão aí do TRT, e o magistrado tinha dito que os fundamentos jurídicos refletem a possibilidade que o ordenamento concede ao conjunto de empregados e de empregadores de formarem uma representação sindical que melhor atenda aos seus interesses e às peculiaridades de suas funções. Veja, os sindicatos que representam os interesses dos trabalhadores, que se organizam em sua maioria por categoria e não por profissão, à exceção das categorias diferenciadas, onde há organização por profissão. Cabe, portanto, aos integrantes de determinada categoria profissional ou econômica se insurgir e se manifestar dentro de seu direito de auto-organização e autogoverno, conceitos que derivam da liberdade sindical. Claramente, diz o juiz, o empregador não é componente da categoria profissional representada pelo sindicato e não detém poderes para falar em nome dos seus filiados nem dos seus próprios empregados, aos quais cabe manifestação livre, individual ou plurima, em processo judicial ou no processo político dentro da organização sindical. E aí, nesse sentido, se observa que a liberdade sindical, como já mencionado na sentença, não é só a liberdade de associação, mas a liberdade de manifestação dos integrantes do sindicato, a liberdade de participação, enfim, a obrigação de ser imposta ao empregador, que democraticamente deve tolerar, deve aceitar manifestações e insurgências contra o próprio exercício do seu poder de direção, mesmo que tais manifestações lhe pareçam inconvenientes. Esse impacto, né? Ainda ressaltou a decisão que a restrição à participação sindical na negociação coletiva, ela é atentatória à liberdade sindical preconizada pela OIT, especialmente porque investe contra uma de suas dimensões, que é a liberdade do exercício de suas funções. Aí a questão da boa-fé nas negociações coletivas trabalhistas, por exemplo, está afetada. Por outro lado, não se pode abstrair do empregador o direito de tentar influenciar, de negociar, de convencer, inclusive os seus empregados, da melhor forma que ele achar possível, dentro dos direitos, né, sem afetar isso, mas ele não pode substituir o sindicato. Durante o curso das negociações, o empregador não perde o seu poder diretivo e não se pode exigir dele uma contemplação passiva quanto a discussões que interessam a vida da empresa. Mas ainda assim, a lei fixa limites claros que não devem ser ultrapassados, sob pena de violação aos princípios de boa-fé estabelecidos, merecendo o devido reparo pela via judicial. Evidentemente que os meios adotados, tanto por trabalhadores quanto pelos empregadores, não poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de propriedade, liberdade
rigidez física e mental e respeitar, quando cabível, a lei de greve. Isso aí é a decisão que está contando. A relação entre as partes, portanto, deve manter um equilíbrio pautado na boa-fé e na liberdade, respeitadas as obrigações cabíveis a cada uma das partes. Nesse caso, a hipótese acabou evidenciada a conduta antissindical, pois desconsidera a manifestação livre e sem retaliações dos empregados, que só se presume válida caso devidamente representados e assistidos aí pelo sindicato. E essa representação se faz, logicamente, pelas entidades. Não se veda ao empregador, diz o juiz, a concessão de qualquer benefício aos empregados, o que se pode fazer por meio de regramento interno, por concessões voluntárias ou até mesmo pela prática empresarial. Contudo, aí, no momento em que se iniciam tratativas negociais que têm por escopo a imposição de limites a direitos coletivos, ou até mesmo a transação de direitos mediante concessões recíprocas, as cláusulas econômicas apresentadas só podem ser discutidas com a participação do sindicato dos trabalhadores. E aí o juiz disse que nesse tocante é procedente a pretensão do sindicato e declara nula todas as cláusulas e eventuais tratativas negociadas com qualquer entidade que não seja o sindicato dos trabalhadores. Ademais disso, ele condenou a reclamada empresa, indenização por danos morais coletivos consistentes na frustração de um direito associativo coletivo, na frustração da boa-fé nas negociações e do direito de informação que assiste à universalidade indistinta dos empregados da empresa, aí no valor de R$20 mil, o que equivale aproximadamente ao valor de um dia de trabalho para cada um dos estimados 300 empregados da empresa, durante 2 anos de duração do acordo coletivo que resultou frustrado aí a decisão, para você ver claro. No fim, houve o reconhecimento da conduta assediante e a imposição de consequente indenização em favor do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de cimento, cal e gesso. E fica aí a reflexão para se perceber como o assédio acontece de formas mais inusitadas, até mesmo com entidades coletivas que não necessariamente têm empregados da empresa na representação do sindicato. E ainda assim, há esse tipo de artimanhas que tendem a invisibilizar ele, de afastar a participação, por exemplo, desses grupos.